Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast sobre o handball nacional e internacional. Este regresso depois de um ano, o início de 2022, que não tem sido propriamente muito regular no lançamento dos episódios. Eu e a tua comentadora residente, a Maria Ema Bastos, fazemos aqui uma meia-culpa. Ema, como é que tem sido estes primeiros meses de 2022? Acho que é o primeiro episódio deste ano, se não é o primeiro, é dos primeiros. Pois é verdade. Antes de mais, olá a todos que nos estão a ver ou ouvir e agradecer por nos continuarem a acompanhar, apesar da nossa maior irregularidade, como o Léo disse. Acho que felizmente as nossas vidas profissionais têm estado um bocadinho mais agitadas e fica um bocadinho mais complicado, mas nós queremos continuar com o nosso podcast. Já temos ouvido falar, eu falo por mim, Leonardo, desculpa, não sei quanto a ti, mas ainda há cerca de 2 semanas vieram-me falar, a perguntar se era eu que tinha o podcast, participava no podcast a 7 metros, e eu disse que sim, cheia de orgulho. Portanto, aqui estamos de volta para mais um episódio e espero que nos continuem a acompanhar e a mandar esses feedbacks que nós gostamos muito de receber. Sim, a mim por acaso a semana passada também Ei, me perguntaram pelo podcast, me disseram, mas ultimamente tem andado um bocadinho mais parado. E eu sim, tal como a Emma disse, neste início de 2022, do ponto de vista profissional, andamos um bocadinho mais ocupados, mas vamos tentar agora recuperar um bocadinho mais a cadência no lançamento dos episódios aqui do teu podcast. Muita coisa se tem passado desde o início de 2022, já falámos sobre algumas coisas, apesar de tudo. Antes de começarmos no tema do episódio de hoje, que vai ser a seleção nacional, a convocatória para o duplo embate contra a Suíça, naquele que será o primeiro play-off de apuramento para o Mundial 2022. Deixar uma palavra de parabéns, Emma, às equipas portuguesas que têm dado bela conta de si e que se destacaram nas competições europeias, não só o Porto, que conseguiu o apuramento para os oitavos de final ou play-off de acesso aos quartos de final, fruto não só dos seus resultados, mas também aquilo que se tem passado com a guerra na Ucrânia, que levou à exclusão das equipas da Rússia e da Bielorrússia. A equipa do motor que iria enfrentar o Porto na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões informou a EHF que não tinha capacidade para conseguir deslocar-se ao Dragão Arema e enfrentar a equipa dos Dragões. O Porto conseguiu então assim a vitória e está na fase seguinte da Liga dos Campeões. Emma, aqui uma fase de grupos do Porto que nós fomos falando ao longo da primeira metade da época, que não estava a ser nada fácil, um Porto um pouco mais irregular sequer do que aquilo que nós estávamos habituados, mas que apesar de tudo consegue o apuramento para a fase eliminar. sim, é um apuramento muito importante para o Porto. Felizmente acabaram por conseguir e vamos ter um regresso mais ao Dragão Arena, com Gilberto Arte Montpellier a vir disputar os oitavos frente ao um dos seus antigos clubes. Mas é um apuramento muito importante e, tal como referiste, o Porto nesta Liga dos Campeões teve uma prestação um bocadinho irregular, como tu referiste e bem, apesar de ter resultados muito bons lá no Flensburg, que empatou, venceu por em casa vencer o Kielce. Acho que o Porto não teve muita sorte no sorteio, temos de ter noção disso, no grupo em que calhou, um grupo muito complicado e que era difícil o Porto ser favorito em qualquer um desses jogos, retirando quando jogava em casa, talvez contra o Motor e pouco mais do que isso, porque sabemos a valia de todas estas equipas que estão na Liga dos Campeões. Mas acho que a Liga dos Campeões é isso mesmo, é espetáculo, é emoção até ao fim e felizmente para nós portugueses o Futebol Clube de Porto conseguiu chegar pelo terceiro ano consecutivo aos oitavos de final da Champions. E agora vem, tal como a Emma disse, o regresso de Gilberto Duarte ao Dragão, vai enfrentar o Montpellier, a equipa do Futebol Clube do Porto. Vamos então esperar para ver aquilo que vai acontecer, se o Porto vai conseguir ultrapassar o seu oponente francês e chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Quem também conseguiu o apuramento para os oitavos de final ou o play-off de apuramento para os quartos, como a EHF assim o coloca, é um bocadinho estranho, mas vamos chamar de oitavos de final só para ser mais simples, foi Benfica e Sporting na European League. A equipa do Benfica conseguiu o apuramento em segundo lugar depois de vencer a equipa do Nantes no pavilhão número 2 da Luz por 31-30. O Sporting que conseguiu passar em quarto lugar também num jogo muito disputado até ao fim, se não me engano foi contra o Nîmes na última jornada também do seu grupo, uma vitória por 32-30 no pavilhão João Rocha. E é aqui realmente um Benfica que
no fundo confirmou a excelente prestação que tem tido na Europa esta época, não só depois de eliminar a equipa do Rhein-Neckar-Löwen, mas conseguiu ir empatar contra o Nantes em França, vence o Nantes em casa, contra o GOG que também teve boas prestações, contra o Lemgo também, portanto aqui um Benfica que, pelo menos na Europa, tem sido extremamente consistente e consegue passar em segundo lugar. Exatamente, acho que sem tirar nem pôr, o Benfica a nível europeu tem feito uma prestação talvez acima daquilo que era expectável. Ter um grupo como o Nantes e conseguir terminar à frente, empatar em França naquele jogo tão atípico com 12 jogadores em que o Chema Rodrigues experimentou 7-6 com 3 pivôs, no tudo por tudo, e acabou por sair de Nantes com um empate. Também ultrapassar o Lemgo nos 2 jogos, equipa alemã que também é muito forte. Obviamente as águias não conseguiram ser superiores aos dinamarqueses, com um jogo se calhar talvez o menos conseguido em casa na Luz, mas depois na Dinamarca foi um jogo muito mais bem disputado. Infelizmente a vitória acabou por ficar para os dinamarqueses, mas dar muito mérito ao Benfica por esta prestação que tem tido na Liga Europa, e acho que esta última vitória em casa frente ao Nantes foi extremamente importante na caminhada para a Final Four, e eu acredito piamente que o Benfica tem tudo para chegar à Final Four da Liga Europa. Acabou por evitar adversários muito mais complicados que acabaram por sair na rifa aos outros portugueses que são do Sporting. Exato, um Benfica que vai enfrentar o Fénix Toulouse, se não me engano, e caso passe a equipa francesa, onde atua atualmente o português Gonçalo Vieira, depois vai enfrentar o Nîmes Garde no jogo dos quartos de final. Portanto aqui o Benfica tem um caminho facilitado, tendo em conta aquilo que poderia acontecer para atingir eventualmente uma Final Four. Veremos aquilo que se vai desenrolar e a forma como as águias se vão comportar nos jogos europeus. Um Sporting que foi mais inconstante ao longo desta fase de grupos da European League, tem uma equipa com mais mudanças, muitos nomes novos, e portanto também sabíamos que desse aspecto o Sporting ia ter um bocadinho mais de dificuldade em entrar no ritmo. Uma das constantes, diria, nesta fase de grupos do Sporting foi Francisco Costa, vez e vez sem conta, apareceu nos momentos mais importantes. No último jogo contra o Nîmes Garde marcou 11 golos, se não me engano, e portanto realmente aqui o Sporting teve no seu jovem lateral direito uma das constantes e que foi fundamental para um Sporting que não vai ter tarefa fácil agora nos oitavos de final. Vai enfrentar o Magdeburgo, uma equipa fortíssima do campeonato alemão, e portanto aqui sim, acho que se pode dizer, se saiu a rifar alguém foi ao Sporting, não é? Enfrentar se calhar uma das equipas mais complicadas nestes oitavos de final da European League. Sim, é verdade. Eu acho que é importante referir que esta Liga Europa está construída de uma forma muito interessante, e se calhar se nós olhássemos para o início desta fase de grupos, para o grupo do Sporting e para o grupo do Benfica, à partida diríamos que o Sporting ia ter mais facilidades para chegar aos últimos 16 do que o Benfica, e isso acabou por não se verificar, porque este grupo do Sporting, tal como tu referiste, apesar de ter ali equipas que fizeram algum investimento durante o início da época, nomeadamente os macedónios do Eurofarm Pelister, que acabaram por subir muito, o próprio AEK Atenas também investiu muito, e o Sporting teve muita irregularidade, dada não só as mudanças todas que enfrentou no plantel este ano, mas também pela muita juventude, que tem muita qualidade, sem dúvida alguma, e nós vemos isso no campeonato português, que acaba por ser, digamos, suficiente, mas depois lá fora, alguns detalhes, esta equipa ainda acaba por cometer alguns erros que são normais, fazem parte do crescimento, mas felizmente o Sporting conseguiu, apesar de só na última jornada, mesmo já entrando, já estava apurado para o último jogo, mas é uma passagem importante. Vai ter um caminho complicado agora frente ao Magdeburg, mas eu gosto de acreditar naquilo que é a história portuguesa, e eu lembro-me que o sucesso do Porto nas competições europeias começou depois da vitória frente ao Magdeburg no Dragão Arena, na altura. Quero acreditar que o Sporting também poderá surpreender. O que é certo é que, se conseguir ultrapassar este Magdeburg, a seguir irá ter ou o Nantes ou o Futse Berlim na caminhada para a Final Four. É uma caminhada muito complicada, claramente que o Sporting é capaz, não vai ser fácil, não é favorito, mas vamos ver de que é que somos capazes. As equipas portuguesas nas competições europeias normalmente não se têm dado assim tão mal. Temos um Porto, tal como tu disseste, que inicia a sua explosão europeia, se assim podemos chamar, com essa eliminação do Magdeburgo. O Benfica este ano também é já a eliminar
a equipa foi este ano ou foi ano passado? Foi este ano, sim, do Rhein-Neckar-Löwen, e depois esperemos que agora um Sporting também consiga eliminar, passar o Magdeburg, e depois, quem sabe, fazer o mesmo caso seja o Fuchsia de Berlim, onde atua um português, o Francisco Pereira. Portanto, desejamos a melhor da sorte também ao Francisco. O nosso Nuno Santos no Tatran Prešov não conseguiu o apuramento para a fase eliminar, mas também acabou por ser uma das figuras da sua equipa ao longo da sua caminhada europeia. Dado os parabéns às 3 equipas portuguesas na Europa, também destacar que a Final Four da Taça de Portugal, já sabemos, masculina, já sabemos quem são as 4 equipas participantes. Temos Porto, Sporting, Benfica e a equipa do Madeira Sado. São estas as 4 equipas que vão disputar a Final Four da prova rainha do handball nacional masculino, e chegamos então ao ponto em que ambos queríamos falar, que é então a convocatória para este duplo embate contra a Suíça, que é a primeira etapa de Portugal rumo ao Mundial 2023. Relembro que Portugal vai enfrentar a Suíça. Caso consiga ultrapassar a Suíça, vai depois enfrentar os Países Baixos, e depois, caso consiga ultrapassar os Países Baixos, então aí estará no Campeonato do Mundo de 2023. Os jogos contra a Suíça estão marcados para o dia 17 de março e o dia 20 de março, primeiro em Guimarães, depois na Suíça, e já temos a lista dos 20 nomes que o professor Paulo Jorge Pereira chamou para este estágio inicial de preparação e depois para os 2 jogos contra a Suíça. São Gustavo Capdeville, Manuel Gaspar, Miguel Espinha, Diogo Branquinho, Leonel Fernandes, André Gomes, Alexandre Cavalcanti, Fábio Magalhães, Gilberto Duarte, Salvador, Daimar Salina, Tiago Souza, Vítor Iturriza, Alexis Borges, Belón Moreira, Guilherme Tavares, António Areia, Pedro Portela, Rui Silva e Miguel Martins. Portanto, temos aqui 4 regressos a esta seleção nacional, e também aqui uma estreia de Guilherme Tavares, o jovem que atua no Vitória Futebol Clube, o Vitória de Setúbal. Emma, aqui uma convocatória em que temos os regressos do André Gomes, do Pedro Portela, do Belón Moreira e do Alexis, que falharam. O Pedro Portela e o André Gomes falharam por lesão o Campeonato da Europa. O Belón e o Alexis não estiveram presentes por razões pessoais. Portanto, temos aqui 4 jogadores que são fundamentais, e o próprio professor Paulo Pereira o disse ao apresentar esta convocatória: fazem parte e integram aquele grupo, aquele núcleo duro desta seleção, que tem sido fundamental para Portugal conseguir não só aquilo que fez nos campeonatos da Europa, especialmente 2020, mas depois também no Campeonato do Mundo de 2021. Sim, acho que a semelhança daquilo que nós fomos falando depois do europeu, não é dizer que quem lá estava era menos bom, mas sabemos que estes jogadores já estão mais entrosados, já estão mais habituados e fazem realmente parte daquilo que é a grande base da nossa seleção. Falo aqui se calhar do Alexis, acho que em termos defensivos dá-nos uma segurança maior, não que o Daimar e o Vítor Iturriza não sejam capazes de dar, mas também sem o Luís Frade, que continua ausente desta convocatória, que também é um pilar muito importante desta seleção. Passar de 4 pivôs que são muito bons defensores para apenas 2 acaba por ser complicado. Claro que aqui a entrada do Tiago Souza ainda é precoce, é um miúdo com muito potencial e tem mostrado isso, e mostrou isso muito bem nos jogos de preparação com o Luxemburgo e com a Alemanha. Ia ter aqui mais uma oportunidade, mas este regresso de Alexis Borges acho que é muito importante, e é uma segurança que acaba por nos dar, e mais uma opção para não desgastarmos de todo Daimar Salina e Vitória Iturriza, que vimos que foi isso que aconteceu no europeu. Falando se calhar de Belón, aquele jogador que ou é amado ou é odiado, pelo menos por aquilo que eu vou lendo, acho que é importante, aqui teoricamente segunda convocatória que temos, vendo que o Guilherme Tavares apenas estará presente nos primeiros dias de estágio e não será opção para os jogos, o Belón é o único lateral direito de raiz. Também sabemos que é um lateral direito com muita cabeça de central, e aquilo que vimos se calhar no Mundial poderemos voltar a ver Portugal a jogar ali com quase 2 centrais e a criar muitos problemas na relação com a segunda linha, em que somos muito fortes, e o Belón dá-nos essa opção. E depois o André Gomes, que nos vem dar o poder de fogo e de remate exterior, que nos faltou muito neste europeu. Também um bom defensor e que tem estado bem na Liga Alemã, o único português neste momento a atuar numa das maiores ligas mundiais, que é a Liga Alemã. Acho que é também um regresso importante.
E por último o Pedro Portela, claramente que é um ponta histórico da nossa seleção, que foi muito bem, na minha opinião, substituído por Miguel Alves, mas obviamente que o Pedro continua a ter o seu lugar na seleção e a ser muito importante, mas é uma posição que eu acho que podemos estar um bocadinho descansadas porque sabemos que estará bem entregue. Sim, concordo com tudo o que disseste. Pegava só aqui naquilo que o professor Paulo Jorge Pereira disse em declarações à Federação. Ele disse que este é o grupo base da seleção, com o regresso da Alexis, o André Gomes, Belón Moreira e Pedro Portela, embora continuem a haver algumas ausências. Esta é a base que temos tido nos últimos anos. E depois deixa aqui uma nota que eu também achei curiosa, é a questão de realçar aqui, é o regresso a Guimarães, que para nós é uma cidade icónica, que faz parte da história recente em que Portugal conseguiu bater a seleção francesa. Portanto, esperemos que também que nesse dia 17 de março o pavilhão Multiusos Guimarães, penso que não me engano o nome do pavilhão, é assim, não é? Multiusos Guimarães, esteja cheio para que Portugal, de certeza que vai precisar desse apoio frente a uma equipa da Suíça que não será nada fácil de bater, Emma, e Portugal jogou contra ela na altura no Campeonato do Mundo de 2021, uma seleção que depois desde então também tem vindo a progredir. A sua estrela principal é que não muda e parece que não vai mudar. Andy Schmidt, o central do Rhein-Neckar-Löwen, um dos melhores, continua a ser um dos melhores centrais do mundo. E aqui um ponto que o selecionador nacional também destacou e que é muito importante, que é a questão do 7-6, a forma como a seleção suíça o tem utilizado muito e bem, segundo aquilo que o professor Paulo Jorge Pereira disse, marcam cerca de 30% dos seus golos utilizando o 7-6 e é um recurso tático que Andy Schmidt domina por completo e que apela mais às suas características, dada a criatividade e a capacidade que ele tem de criar lances, especialmente para a segunda linha. Andy Schmidt não é fundamental e Emma, sabemos que uma vitória e uma passagem passará muito por aquilo que Portugal consegue fazer com que Andy Schmidt não faça, não é? Portanto, quanto menos Andy Schmidt fizer, mais probabilidades Portugal tem de conseguir apurar-se para a fase seguinte, porque sabemos que é uma Suíça que ganha e perde de acordo com aquilo que Andy Schmidt fizer. Não é a sua única não é a sua única peça, mas sabemos que é claramente o seu fator de diferenciação. Sim, claramente que o Andy Schmid é a super estrela da seleção da Suíça e a maior arma que os suíços têm. Não esquecendo, e eu gosto muito dele também, do Nicolas Portner, o guarda-redes também da seleção suíça, que tem feito excelentes exibições no Chambéry, na Ligue Imoli Star League em França. Acho que é, salvo erro, o guarda-redes mais eficaz até ao momento, desde o início da época, tem feito exibições estrondosas. E na seleção também se tem afirmado, e na última vez que jogámos contra a Suíça no Mundial sofremos um bocadinho disso. Tal como tu referiste, Andy Schmid obviamente é a maior estrela, é um central muito completo. Eu se calhar olho para ele e lembro-me um bocadinho daquilo que foi Gottfriedson neste europeu, assim uma comparação muito direta, pelo simples facto de ser um jogador que tem um bom remate exterior, seja em suspensão, seja na passada, a surpreender a defesa, tem uma excelente relação com a segunda linha e, pior do que isso tudo, cria muitos desequilíbrios para a sua equipa. E eu lembro-me que os pivôs da Suíça acabam por brilhar muito à custa de Andy Schmid. Obviamente que os pivôs têm o seu mérito, mas Andy Schmid é o maior desequilibrador e Portugal vai ter de ter uma defesa muito forte e não deixar que Andy Schmid decida bem, que não vai ser fácil, mas tentar parar este 7-6 orientado por Andy Schmid. E quebrar aqui este sonho suíço, digo eu, porque nós ainda temos que caminhar para ultrapassar depois os Países Baixos e podermos confirmar mais uma presença consecutiva numa grande competição que é o Mundial 2023. Sim, esperemos que assim o consigamos fazer, um Mundial que se vai disputar na Polónia e na Suécia durante a segunda quinzena do mês de janeiro de 2023. Até lá, Portugal vai ter que enfrentar então esta Suíça, o jogo que está marcado, se não me engano, para as 19 horas de dia 17 no Multiusos de Guimarães. Os bilhetes já estão à venda, esperemos que Portugal assim ainda estão. Sim, porque não, pelo que eu vi, a lotação já está assim bem preenchida. Portanto, quem quiser Pronto. bilhetes, que corra. Era exatamente isso que eu ia dizer. Esperemos que se acelerem a comprar, porque vamos sem dúvida precisar de
um pavilhão ao barrote, falando bem depressa, para que Portugal consiga ultrapassar uma seleção suíça que de certeza que vai querer entrar logo com a mão direita e ter logo um bom resultado para depois em casa conseguir. Espera a Suíça o apuramento. Portugal espera então em 20. Eu até tenho medo de dizer o nome, portanto eu nem vou dizer o nome da cidade em que Portugal vai jogar. Não digas, é na Suíça. Não, é na Suíça, portanto, esperemos que Portugal, quando chegar à Suíça, consiga então carimbar esse apuramento para o segundo play-off de apuramento para o Mundial 2023. Emma, pergunto se estás confiante, acredito que sim, e também que mensagem queres deixar aqui a quem nos acompanha neste regresso do podcast. Eu não era a Emma se eu não estivesse confiante antes de qualquer jogo dos nossos heróis do mar. Acredito piamente que Portugal tem muita qualidade e será capaz de ultrapassar esta seleção da Suíça. Obviamente não será um desafio fácil, temos que ter noção disso. Os suíços também vêm com muita vontade de vencer para voltarem ao Mundial, mas acho que Portugal vai conseguir ser superior e acredito que fazendo um bom jogo em casa, com uma boa casa, conseguindo levar um resultado positivo para o segundo jogo na Suíça, Portugal tem tudo para passar este primeiro play-off, que é bom dizer, saiu-nos aqui a rifa, porque de todas as equipas que nos podiam calhar neste primeiro play-off, calhou-nos a melhor equipa que era possível. Portanto, são 2 play-offs complicados que vamos ter que ultrapassar se realmente quisermos marcar presença no Mundial. Quero só desejar boa sorte à seleção, apelar a que todos os portugueses que possam vão a Guimarães ver a nossa seleção, ou que apoiem, seja através das nossas redes sociais também, que eu acho que aqui o nosso amigo Leonardo ou alguém estará responsável por fazer o acompanhamento através do Twitter, e é sempre bom haver também interação desse lado. Nós esperamos por isso e que no fim festejemos todos e que estejamos aqui para a semana a gravar um episódio sobre a passagem de Portugal ao próximo play-off. Antes de concluir este episódio, eu acho que também merecem, sem dúvida que merecem, e ia-me passando, e ia ficar aqui uma grande falha, dar os parabéns à seleção feminina que conseguiu a dupla vitória contra a Eslováquia, depois de 2 jogos difíceis, os 2 primeiros jogos, aquela derrota por 1 golo apenas contra a seleção de Espanha no jogo em Paredes, e agora com 2 vitórias que colocam novamente a nossa seleção feminina na luta pelo apuramento. Portanto, esperemos que Portugal consiga manter agora este bom momento, consiga depois mais 2 vitórias. Sabemos que não vai ser fácil contra a seleção da Espanha e a seleção da Hungria, se não me engano. E portanto não vão ser 2 jogos fáceis. O jogo contra a Espanha é fora, o jogo contra a Hungria é em casa, e portanto vai ser difícil, mas esperemos que as nossas jogadoras consigam manter o bom momento e consigam então esse apuramento para o Campeonato da Europa de 2022. Merecem sem dúvida todo o nosso apoio e também aqui o seu destaque, porque foram 2 exibições irrepreensíveis, e numa em que a Isabel Góis esteve em destaque na Eslováquia. O primeiro jogo a Jéssica esteve imparável na baliza de Portugal, e portanto esperemos que continuem a manter agora este nível ao nível de clubes, e depois quando chegarem à seleção consigam novamente serem decisivas, não só elas mas todas as nossas atletas. Portanto, boa sorte para a seleção feminina e também agora para a seleção masculina, que vai entrar em campo no dia 17 contra a Suíça no Multiusos de Guimarães, o jogo que tem início às 19 horas. Obrigado a ti que nos acompanhaste em mais um episódio. Tal como a Emma já disse, agradecer a todos os que continuam connosco. Vamos então levar-vos tudo o que se passa nos Jogos de Portugal, fazer esse acompanhamento nas nossas redes sociais, portanto é o local ideal para te manteres atualizado com tudo o que se passa, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no TikTok, na Twitch. No YouTube acho que já disse, mas volto a dizer. E portanto, muito obrigado a todos os que nos acompanham no site também em www.7metros.com.pt. Este foi mais um episódio no intervalo com a Maria Ema Bastos. Meu nome é Leonardo Bordonhos. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.